Olá, começa aqui o nono episódio do Arco da Velha. Essa semana foi boa? Foi? Boa, ainda bem. Então, eu já terminei de ler o livro que te falei a semana passada, o Cartas a Sandra, do Virgílio Ferreira, e depois para a semana já publico alguma coisa sobre essa leitura. Entretanto, esta semana não avancei muito no meu livro, eh, tenho andado algo ocupado, mas atenção, portanto, tenho tirado várias notas sobre o que quero escrever quando tiver tempo. Só para terem noção desta situação de tanto andar bastante ocupado com outras coisas, nem sequer tive tempo de ir aos correios e enviar os livros, as encomendas desta semana. Já pedi desculpas a quem encomendou e mais uma vez volto aqui a pedir desculpas e fica prometido. Portanto, na segunda-feira, sem falta, lá estarei eu pela manhã ali, bem de manhãzinha, à porta dos correios para enviar os livros. E como desculpa para esta situação, tomei a decisão de prolongar a promoção até ao dia 15 de dezembro. Mais do que isso, depois também não fazia sentido porque creio que já não iria chegar a tempo de Natal. Faz sentido, não? Faz, ok. Mas atenção, portanto, quando vos disse que, agora voltando ao tema anterior, eu quando vos disse que andava muito ocupado, não quer dizer que não tive também tempo de ócio, não é? A verdade é que durante a noite ocupei-me e, bom, já depois das 6 da tarde, como é óbvio, mas fui dar algumas voltas, assim, daquelas voltas assim sem destino, portanto, escolhendo ruas ao acaso, e apetecia-me desentorpecer as pernas, pá, não sei. E aproveitei também para ver algumas iluminações de Natal. Portanto, as iluminações de Natal aqui em Lisboa estão bastante bonitas. E o que eu posso dizer é que foi revigorante, à falta de melhor palavra. Bom, mas entretanto, queria também partilhar um filme aqui com vocês que vi no fim de semana passado. É um filme português, o título é Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. E depois eu fiz uma breve pesquisa e vi que também tinha sido foi originalmente uma peça de teatro com o mesmo nome, só que eu não vi a peça, como é óbvio, então não tenho forma de comparar. Mas gostei bastante do filme. E a verdade é que, bom, na minha modesta opinião de crítico de cinema, que não é nenhuma, a verdade é que desconcerta um pouco ver, quando comecei a ver o filme, desconcerta um pouco porque as coisas parece que não saem de forma natural, ou seja, parece que em vez de estar a ver um filme, estou a ver uma peça de teatro. O que não é necessariamente mau, eu gosto bastante de teatro, mas lá está, portanto, desconcerta no início, mas à medida que depois vamos avançando na trama e vemos o desenvolvimento das personagens, a verdade é que depois creio que entendi que o mundo em que essas personagens viviam fazia sentido e, portanto, como é que se diz? O próprio argumento levava a isso. Como, por exemplo, os sentimentos de medo e a raiva das crianças em relação ao mundo dos adultos. Gostei do conceito, a verdade é que gostei mesmo do conceito. E com isto quero dizer que. Bom, quero dizer que não vou revelar muito mais, mas vejam um filme. Eu fiz uma pesquisa rápida e ainda está em exibição no Teatro Sá da Madeira, em Santarém. Portanto, quem mora em Santarém ainda pode ter a possibilidade de ir ver a uma sala de cinema. E também podem vê-lo no canal TV Cine, que foi onde eu vi. Então fica a sugestão. Outro programa que também vi na televisão, portanto agora estou aqui completamente viciado em televisão, parece, mas não é nada disso. Então, o outro programa que eu também vi foi Os Herdeiros de Saramago, portanto já tínhamos falado disto aqui na semana passada, ou há 2 semanas, vi Os Herdeiros de Saramago, portanto na RTP, e lembram-se que eu depois disse, pois até foi na semana passada, creio que foi, porque lembram-se que eu vos disse que os episódios já estavam disponíveis na RTP Play e que ia ver todos porque não conseguia esperar. Uh, Pronto, e não conseguia esperar para todas as segundas-feiras para ver um episódio duplo. Pois olha, a verdade é que eu não vi nenhum. Lá está, porque se calhar é por causa de ter andado ocupado, mas assisti a mais um episódio duplo, nesta segunda-feira, e a verdade é que é que eu se calhar vou continuar a fazer isto, porque é um ótimo programa para ver ao fim da noite. E pelo que si vai sempre dar ali por volta das 10h30, portanto eu acho que desta vez vou passar da RTP Play e vou esperar todas as semanas, todas as segundas-feiras e vejo o programa, o episódio duplo na televisão. Mas bom, vamos lá então para o episódio desta semana. E a pergunta que eu fiz na segunda-feira, dia 23 de novembro, pertence à categoria de momentos e é a seguinte: qual a história que guardas que te perturba sempre que pensas nela? Ora, tivemos alguns comentários. O primeiro comentário foi da Anabela, que é a morte de um primo, que era a minha alma gêmea. Já passaram 27 anos e ainda não consigo falar sem chorar.
Bom, sim, dá para perceber que a ligação era forte e a verdade é que eu creio que os comentários desta semana vão ser um pouco tristes. Mas já vamos lá ler o próximo o próximo comentário que é da Isis. Ora, no bom sentido, o encontro com o amor da minha vida, hoje já não estamos juntos. No mau sentido, a descoberta do cancro da minha mãe, hoje felizmente curada. Bom, pelo menos teve um desfecho feliz. E haja saúde, que é preciso. Vamos seguir para o próximo comentário, que é da Bela. Quando tinha 4 ou 5 aninhos, ia sendo raptada na creche onde andava por um fulano que se tentou passar pelo meu pai. Inclusive vestiu uma farda de trabalho igualzinha e tudo. Mas por proteção de Deus não conseguiu me levar e por eu também ter desatado logo aos gritos e terem vindo em meu socorro. Mas perturbou-me na altura e ainda hoje, depois de tantos anos, penso muitas vezes nisso. O porquê eu e quem seria. Mas o meu anjinho da guarda protegeu-me naquele dia. Não tenho dúvidas disso. E depois a Bela fez mais 2 comentários para completar este comentário, imagino, que disse, e não foi história, foi bem real, e o segundo comentário, portanto, o terceiro neste caso, isto passou-se em Moçambique, Nampula, onde eu nasci em 1962, 1973. E sim, bem, isto deve ser bem complicado, vivenciar uma situação destas, não? Porque, bom, já sei, eu lancei aqui um rap, Bela. Acha que nos consegue contar esta história com uma mensagem de áudio? Eu sei que já fizemos isto há algum tempo, já não fazemos há algum tempo, aliás, mas sim, eu vou entrar em contato consigo. Portanto, se sentir à vontade, a ver se fazemos isso já para o próximo programa. O que é que lhe parece? É? Depois eu entro em contato consigo. Bom, vamos avançar. A Sónia comenta o abandono por parte de um familiar quando eu era pequena. Mas há males que vêm por bem. Hoje sou o que sou graças aos meus avós. Porque se não fossem eles, não sabia qual era o meu destino. Sim, eu creio que essa sensação de abandono será bastante difícil de apagar. Mas o que importa é superar a situação. E pelo que parece, a Sónia já está recuperada, não? Desejo-lhe força. Vamos para outro comentário da Anabela. A da Anabela? Sim, já é a terceira Anabela hoje. Muito bem. Então, esta Anabela, da terceira, comentou ver 2 homens a baterem-se por causa do futebol. Sim, isto não faz sentido nenhum. Bom, mas creio que é recorrente. A verdade é que o futebol desperta paixões e por vezes pode dar a essas situações. Mas mesmo assim não faz sentido. Não faz sentido nenhum partir para a violência por causa do futebol. E atenção, que eu gosto muito do meu clube, do Belenenses. Não me perguntem qual deles, portanto, gosto do Belenenses. O que é que temos mais por aqui? Ora, a Saldanha diz um amor proibido e não correspondido. Concordo. A verdade é que pode deixar feridas bem abertas, daquelas que são difíceis de sarar, não é? Como dizem. Então, Maria Manuela diz: no presente nenhuma, mas tenho trabalhado interiormente para aceitar algumas que deixaram marcas profundas, até perceber que faziam parte do meu caminho. Muito bem, Maria Manuela, depreende que resolveu aceitar os obstáculos, não é? Portanto, os obstáculos que se vai enfrentando ao longo da vida. Muito bem. E a Patrícia não quer contar, porque lhe faz lembrar um filme de terror. E muito bem, está no seu direito. A Fernanda diz: encontrar o meu filho morto no chão do quarto. Opa, este comentário é bastante complicado de responder. Bom, vou limitar-me a dar as condolências e a desejar força, porque a verdade é que eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. As minhas condolências, Fernanda. Vamos seguir para o próximo comentário, que é da Bernadette, que diz: ver igrejas cheias e a luta vazia. Bernadette, eu creio que compreendo o que quer dizer. É um bom comentário. Obrigado. A Fátima diz: a minha infância. E a Tânia diz: a guerra que tenho com a minha família. Depois a Lucy responde com uma carinha de chorosa. O João Fernandes diz que quando perdemos alguém que amamos, tal como a Graça Flor, que diz: os dias em que perdi os meus seres queridos. Bom, foi uma semana em que os comentários foram mais tristonhos. Mas a verdade é que a pergunta também pedia esse tom. Então, vamos lá ver. Portanto, olhem, fica aqui a promessa. A pergunta da próxima semana será para comentários mais positivos. Fica combinado? É que assim encontramos um equilíbrio que é o que é necessário, não é? Então vá, continuemos para a expressão que dá título a este episódio. E eu creio que é uma que é bem corriqueira.
E a expressão é tirar o cavalinho da chuva. Eu creio que, lá está, eu creio que não é necessário explicar o significado que atribuímos quando usamos essa expressão, não é? Mas a verdade é que eu vou dizer na mesma e também vou partilhar a sua possível origem. Então vamos lá. Tirar o cavalinho da chuva é como quem diz desistir do que queres, desiste do que queres fazer, porque o que vai acontecer é isto, aquilo, ou aquilo outro, ou deixa-te ilusões, ou não te iludas porque isso não vai acontecer. Algo do género de não tenhas pretensões de conseguir algo porque não vais conseguir. E a verdade é que eu já ouvi muito boa gente a preferir tal expressão nos mais variados contextos. E então fui pesquisar à internet, na tentativa de encontrar a origem desta expressão, e encontrei algumas coisas engraçadas. Então, pelo que eu entendi, a expressão remonta ao século XIX. Não sei se no início, se no final, mas remonta ao século XIX. E a verdade é que está mesmo associada aos cavalos. E que por alguma razão que eu não encontrei, portanto, uma razão que não está explicada, mutou para cavalinho. Portanto, de cavalo para cavalinho. Mas sim, bom, como eu estava a dizer, portanto, remonta ao século XIX e parece-me que teve origem no Brasil. E vocês já sabem o tamanho do Brasil, não é? Portanto, é um país enorme e tem uma área extensa. E a verdade é que esta parte aqui não sei, portanto, estou a basear na pesquisa rápida que fiz na internet. O comboio, mas faz todo sentido, como é óbvio, o comboio ainda não dava ou não tinha uma oferta que suprisse a necessidade da população, que se deslocava a cavalo. E então, como devem imaginar, o cavalo era a peça central para qualquer deslocação. E era isso, portanto, o cavalo estava ali e, portanto, faz todo sentido que exista uma expressão e que já vos vou contar a possível origem desta expressão. Mas agora que está feito o contexto histórico, vamos lá à parte de tirar o cavalinho da chuva. Então, aparentemente havia um código social, quase de etiqueta, quando se citava amigos ou conhecidos. E esse código estava associado à localização onde se guardava o cavalo. Então, se o cavalo ficasse parado e amarrado à porta de casa, portanto à frente da casa, era sinal de que seria uma visita curta. Podia ser uma visita de médico, não é? Como muita gente diz. Mas vocês já sabem, não é? Como é que são os imprevistos e às vezes a verdade é que a conversa até pode estar boa e como é que dizem, as palavras são como as cerejas, não é? E dessa forma, portanto, seria necessário, se ia demorar mais tempo, se não ia ser a tal visita de médico, seria necessário abrigar o cavalo noutro sítio. Num estábulo, por exemplo. Para quê? Para que ficasse resguardado do sol ou da chuva, não é? Tal como a expressão indica, de tirar o cavalinho da chuva. Então, trazendo para os dias de hoje, o cavalo, como todos nós sabemos, já não tem um papel assim tão preponderante na forma como nos movimentamos, nos locomovemos, e a expressão tirar o cavalinho da chuva, eu acredito que manteve o cariz em relação à demora da situação ou ao acontecimento que está para ocorrer, mas creio que ganhou aqui um significante novo de expectativas que são goradas. E acho que até de forma um pouco irónica, porque se pensarmos, sei lá, do género, se pensas que isto vai ser rápido, depois aconselho a tirar o cavalinho da chuva porque isto vai demorar. E creio que foi uma evolução que fez com que ainda nos nossos dias utilizamos a expressão, e a verdade é, eu não sei quanto a vocês, mas a verdade é que a expressão para mim sai-me de forma natural, apesar de já pouca gente andar por aí de cavalo a visitar os outros, não é? Mas sim, agora que estava aqui a pensar nisso, a ver se alguma vez já tinha andado de cavalo, mas não, eu creio que sim, eu já andei a burro e também a besta. E sim, são recordações de infância bem engraçadas, mas agora por acaso já não me lembro qual é a origem da besta. Não me lembro se era um cruzamento de burro e égua ou de cavalo e burra. Mas bom, de qualquer das formas, do que me lembro é que era o medo que tinha de cair lá de cima. Mas bom, isto agora faz lembrar também o início de um capítulo do Protesto de Café, que é intitulado a Fuga. E, bom, eu vou já ler aqui o excerto, portanto, e começa desta forma. Se me pedirem para olhar novamente para o beco de onde saímos, terei de fixar-me naquela imagem de vários selvagens que não respondem a donos nem a amos. Fomos domados pelo tempo e pelos tempos, interrompe Vicente. A sombra vai ganhando terreno junto à esplanada. A luz enfraquece. Fomos invadidos há tanto tempo
que nem me recordo de quando fomos livres, fulmina Vicente sem tirar os olhos do largo. O que podemos fazer para que nos expulsem deste largo? Vicente faz uma pausa e continua. Será que alguém reza por nós? Por quem está distante? Preparava-me para responder, mas optei pelo silêncio. Vicente aparentava estar já num caminho tortuoso, onde abusava das meias palavras e carregava nos gares de silêncio. Lá no interior da taberna, Andrade oferecia mais um café, com o semblante de mastodonte que tão bem lhe apraz. Chego a acreditar que, por vezes, força as feições de uma forma consciente, com um propósito, o de adquirir um traço que o diferencie, que o destaque. Já do lado de fora, e num tom de voz mais baixo, oferece novamente café aos demais ilustres que lhe habitam a esplanada. Alguns dos presentes erguem os dedos como quem faz um aceno de confirmação, para logo de seguida resignarem-se à melancolia que vai pairando. Na mesa, que se encontra justamente na fronteira entre o toldo e o céu aberto, é iniciado um diálogo. Até agora, a vida foi infeliz, afirma ele enquanto limpa delicadamente as lentes que lhe jazem nas mãos. Uma boa vida, quer estou a dizer, remata ela, do outro lado da mesa num tiro seco sem mácula. Bom, muda ele o tom de voz, sem alterar as feições. Ficamos por aqui, determina. Andrade reaparece à porta, já com uma bandeja de pequenas chávenas de café a fumegar. Ninguém entra no café de ânimo leve. Andrade bem o sabia. Ninguém sai da taberna. A conversa entre os dois prossegue nesse momento de inação que nos assola. Se parares para pensar, separa-nos a largura de uma rua. A tua lógica não atravessa sequer a estrada que a corta. Por isso, nunca poderás almejar que ela desemboque num largo mais largo que essa rua estreita onde tu moras. Ela dispara sem que os olhos se fechem, mantendo um brilho contínuo. Eu já tinha a resposta pronta para dar ao Vicente e ela também. Toda a ação se perde quando alguém tem de parar para pensar. Perde o movimento, perde o sentimento, perde o instinto e irromper pela conversa. E, bom, tirem o cavalinho da chuva se pensam que vos vou ler mais do que isto. Aproveitem para ler o livro, agora que ele está em promoção e que estamos perto de Natal, já sabem. Basta que me enviem uma mensagem pela minha página do Facebook. Muito bem, então, para terminar o episódio, vou ler um poema que já queria ler há algum tempo, um poema de Camilo Castelo Branco, que a verdade é que ele nos brindou com tantas obras, e o poema tem por título Perdida, assim com um ponto de exclamação no final. Para mim, é um poema que fala das descobertas da juventude, mas mais do que estar por aqui com as minhas interpretações, vou ler o poema e depois vocês que tirem as vossas próprias ilações, ok? Então, é assim. Perdida, veloz, qual flecha impelida, o meu cavalo corria. Eu tinha a febre da raiva, abrasava-me a agonia e o cavalo generoso o meu ódio concebia. Os precipícios transpunha sem as rédeas sofrear. Longe, ao longe eu ansiava, este horizonte alargar, procurava mundos novos, faltava-me ali o ar. E, de relance, de viso, linda flor em ermeval, mal aberta e aljofrada pelo orvalho matinal, reacendendo solitária seu perfume virginal. Nenhum homem lhe tocara, nem talvez a vira ali. Tive orgulho de encontrá-la, que outra mais bela não vi. Mas o ímpeto indomável do cavalo não venci. E perdi.